irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a vida dos seus familiares. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, um período aí de pandemia, período de crise, esse período aí de quarentena, e são muitas as preocupações, são incertezas quanto ao dia de amanhã, o que vai acontecer, enfim, além da preocupação específica com o vírus, a necessidade de ficar em casa, de se cuidar para que esse vírus não se propague mais. Existe também uma preocupação pertinente, que é a preocupação com a economia, os autônomos, enfim, comércio parado, tudo parado. Então a gente está preocupado também como vai ser, como a gente vai pagar as contas. Enfim, meus amados irmãos, as circunstâncias que nos cercam são circunstâncias adversas, há incertezas ao nosso redor e a gente fica preocupado, e a gente precisa ter cuidado para não ser tomado pela ansiedade. E nessa hora a gente precisa se lembrar que nós temos um Deus que é poderoso e que não perdeu o controle das coisas. Ele continua reinando soberanamente, independente do que esteja acontecendo. A gente não pode se esquecer dessa verdade. E a gente precisa, queridos, como igreja, motivar uns aos outros, não espalhar palavras de desespero, mas palavras que trazem esperança. É isso que a Bíblia precisa, trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então quero compartilhar com você de uma forma muito objetiva um versículo que fica lá em Lucas capítulo 12, depois você lê com calma, mas eu quero ler aqui somente o versículo 32, Lucas 12, 32, diz assim: não temais, palavras de Jesus, irmãos, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Numa outra versão, o texto diz assim: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Queridos, se você observar, quando Jesus fala essas palavras, ele já vem falando uma série de coisas bonitas acerca da providência divina e do cuidado de Deus para com a sua criação. É aquele texto conhecido que Jesus diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, e ele vai dizendo: olhai os corvos, eles não semeiam nem ceifam, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Olha o lírio do campo, não fiam nem tecem, mas eu afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Enfim, é esse texto conhecido. E quando chega aqui no verso 32, depois de trazer tanta palavra bonita, Jesus fala: não tenha medo, meu pequeno rebanho, porque o Pai teve prazer em lhe dar o seu reino. Presta atenção numa coisa, Jesus fala aqui do final: o reino é de vocês. Jesus está nos lembrando o final dessa história, que nós estaremos com Cristo pelos séculos dos séculos, onde não haverá fome, miséria, crise econômica, vírus, enfermidade, injustiça social, não haverá nada disso. Nós estaremos com Cristo pelos séculos dos séculos, não haverá pecado. O Senhor Jesus está nos lembrando disso. O Pai teve prazer em fazer isso por nós. Cristo garantiu na cruz do Calvário, que nós estaríamos com Ele pelos séculos dos séculos. Ele teve prazer em nos dar o seu reino. Significa que toda a história está caminhando para esse grande e glorioso dia onde nós estaremos com Cristo. Significa que tudo que você precisa para a manutenção da sua vida aqui na terra há de chegar até você na medida certa, na proporção certa, na hora certa, de acordo com a vontade soberana daquele que teve prazer em te dar o seu reino. Significa
que se Ele teve prazer em nos dar o seu reino, Ele tem prazer em nos sustentar todos os dias das nossas vidas pelo teu Espírito, até o dia que nós iremos passar pelas portas da Nova Jerusalém e ouviremos da sua própria boca: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entrai no gozo celeste que foi preparado pelo meu Pai desde a fundação de todas as coisas. Meus irmãos, não é hora de se desesperar. É hora de olhar para o Criador do Universo, aquele que teve prazer em nos dar o seu reino. Nós estaremos com Ele. Toda a história caminha para esse grande e glorioso dia. Então quero trazer essa palavra de esperança para o seu coração. Nesse momento, não fica desesperado com as notícias. Olhe para Jesus. Ele está no controle, conduzindo as nossas vidas até o dia que nós estaremos com Ele pelos séculos dos séculos.